O cemitério do Alecrim foi inaugurado no ano de 1856. Ele guarda muita história dos natalenses e da cidade por quase 2 séculos. A construção do cemitério, até então sem nome, surgiu após o surto de cólera, em 1855, ano em que foi autorizada a obra. Na época, o Alecrim era habitado por agricultores e era tão distante do centro da cidade que um carro fúnebre teve de ser providenciado para o transporte dos corpos. O espaço é lembrado pela existência daqueles mausoléus gigantes e bem feitos, parecendo uma casa que vai habitar 5 famílias. Nos trabalhos artísticos dos túmulos típicos existem várias representações de Jesus, anjos, santos e figuras mitológicas, de autoria de escultores e artesãos locais ou de outros estados. Por exemplo, uma estátua do deus grego Hermes está postada no mausoléu de João Câmara, e existem várias lendas sobre o monumento. Professora Aparecida. Boa noite. A senhora poderia falar um pouco sobre os registros que Câmara Cascudo fez sobre o nosso cemitério do Alecrim? Assim, não passou despercebido o olhar de Cascudo, né, o cemitério do Alecrim. Ele deixa registrado em vários textos, inclusive no livro A História da Cidade do Natal. Né? E de acordo com Câmara Cascudo, o cemitério do Alecrim foi projetado em 1856, na gestão do presidente da província, Antônio Bernardo Passos, como uma medida de saúde pública, porque naquele momento, certo, a Natal não tinha ainda um cemitério e os mortos eram enterrados nas igrejas, ao redor das igrejas e ao redor também dos cruzeiros. Né? Os escravos eram enterrados, por exemplo, na igreja do Rosário, certo? Então surgiu a necessidade de ter um espaço para os mortos, né? Então o Alecrim era considerado um espaço distante da cidade, porque o foco da cidade era ribeira, rocas, certo? E aí, como esse percurso era distante, se fez necessário adquirir também um carro fúnebre, certo? Para auxiliar nos enterros, né? E o presidente da província adquiriu esse carro fúnebre. Segundo os registros de Cascudo, esse carro veio de Recife, certo? Os enterros das famílias mais ricas, muitas vezes, era transportado no trem, na estrada de ferro, certo? Conduzidos no trem até o Oitizeiro, que fica hoje, é como se fosse ali próximo ao Paço da Pátria, certo? E de lá, né, até o cemitério, o corpo era trazido, né, a braço, certo? Segundo Cascudo, a primeira lápide que é construída, né, o primeiro enterro do cemitério do Alecrim, em 1857, de Manuel de Lúcio Brito, né, que foi, inclusive, deputado da província. Em 1941, houve uma reforma no cemitério, certo? A capela foi reconstruída, o espaço foi ampliado e essa reforma foi no contexto da gestão do prefeito Gentil Ferreira. Né? Nas palavras de Cascudo, essa reforma trouxe ares de modernidade para o cemitério. Em 2011, houve outra reforma, certo? Mais recente, e nesse mesmo ano o cemitério passou a ser patrimônio histórico da cidade do Natal. Nesse espaço de memória estão enterradas pessoas pobres e ricas, desconhecidos, ilustres da nossa cidade, como o próprio Câmara Cascudo, né? Como o ex-presidente Café Filho, né? Como Januário Cico, que foi o que construiu o primeiro hospital em Natal, dentre outras pessoas que foram importantes para a nossa cidade. Padre João Maria também, né, que inclusive um dos túmulos mais visitados é o túmulo de Padre João Maria, né? Então, há muitas histórias e até lendas em torno, certo, do cemitério do Alecrim, né? Uma curiosidade é que aí no cemitério tem uma ala dedicada somente aos judeus, certo? Então, assim, a gente observa que esse espaço, ele passa além de cemitério, né? É algo além de um cemitério. É como se fosse uma espécie de livro, né, em que estão guardados registros importantes da história da nossa cidade. Obrigada, professora Aparecida, por mostrar o olhar de Câmara Cascudo sobre esse cemitério do Alecrim, que para a gente é um grande patrimônio histórico da cidade do Natal. O túmulo de João Câmara é lindíssimo lá. Tem uma estátua não sei se em ferro, alguma coisa sentada.
tem o de João Câmara, tem o túmulo de Padre João Maria, que todo ano no dia de finados é muito visitado. Tem um túmulo que eu me lembro que eu ficava muito triste todas as vezes em que eu via, que era o túmulo de uma criança que tinha sido assassinada pela babá. E no túmulo tem essa inscrição, a foto da criancinha, né, e dizendo assim, que fulana, não estou lembrada do nome, assassinada pela babá, e tem o nome da criatura, sabe assim, esse túmulo lá, que eu me lembro que eu me impressionava muito com isso. E uma coisa assim, uma lembrança boa que eu tenho do cemitério é que exatamente na época em que eu estudei no Padre Miguelinho, eu morava ali, geralmente as pessoas que estudavam ali eram todas quase daquele entorno ali, né? Eu me lembro que se a gente tinha alguma aula vaga, ou então se a gente naquele dia decidia que ia gazear aquela aula, porque toda a vida teve isso, a gente ia para lá conversar. E é uma coisa que eu acho interessante, a gente ia, naquela época, a gente não tinha medo, também não tinha as coisas que tem hoje, não existia essa coisa de tarado, nada disso. Não me lembro disso, a gente sentava no túmulo daquele criatura, a gente não tinha medo. E haja conversar, contava anedota, contava história, ria muito, cantava. Para nós era um programa excelente e sentar em cima de um túmulo daquele e conversar horas a fio. Que coisa interessante. Me lembro bem disso aí. Né? Assim, a tardinha, digamos que a gente chegasse umas 3h30 da tarde, ficava até às 5, que era a hora que a aula terminava, né? Que era que a gente não podia chegar em casa depois que a mãe, a família sabia da hora que você terminava a aula e sabia que por exemplo, a escola era bem pertinho de casa, não tinha como você enganar. Que tinha sido algum... Boa noite. Boa noite. O que vocês faziam lá no cemitério do Alecrim? Bom, eu lavava a cova, vendia flores, eles também. Normalmente eu vendia flores e velas e também lavava túmulos. Eu também vendia flores e lavava túmulos. Normalmente a gente ganhava de 20 a 35 reais por lavagem de túmulo e a rosa varia de preço de 30 a 50 reais. Mas era por cada túmulo? Isso. Varia de cada Dependendo túmulo, de cada porque túmulo. cada um lá dá seu preço, cada trabalhador lá dá seu preço, porque assim, uns são maiores, outros mais caros. Tem um tipo de produto que a gente pode passar nos túmulos, vai de acordo com o que o cliente desejar. Quantos anos vocês trabalharam lá? Eu trabalhei 3 anos. Eu trabalhei 5. Trabalhei de 3 anos. 3? E o dinheiro que eu pegava era para ajudar em casa e necessidades também. Como né, todo trabalho, trabalhar no cemitério do Alecrim é um trabalho digno que vai ajudar a gente a sustentar nossa Há família. quanto tempo o senhor trabalha aqui? Eu trabalho aqui faz mais ou menos 15 anos. 15 anos. Eu vendi 3 vezes aqui, juntando tudo, há mais ou menos 15 anos. Sua profissão? Administrador do cemitério do Alecrim. O que levou o senhor a trabalhar nessa profissão? O que levou eu a trabalhar aqui? Porque antigamente, de 1969 para cá, meu pai foi administrador daqui. E ele trabalhou 11 anos aqui, de 69 a 80. Certo? Aí com isso, eu fui contratado pela prefeitura e foi um incentivo meu de trabalhar aqui. Qual fato sombrio aqui? Não, fato sombrio. Não? Nunca, não existe esse fato sombrio que às vezes a pessoa fica com medo de acontecer alguma coisa no cemitério. Não, esse tempo todinho, nunca vi nada, nunca ouvi nada. Quem morreu, bom. O que a gente só tem medo aqui é dos vivos, tá? Dos vivos que às vezes acontece coisas aqui com os vivos é que faz mal a pessoa. Mas os mortos não, os mortos morreram não, foi só a mesma coisa. O pessoal daqui, eles trabalham assim com alguma roupa específica? Os coveiros eles trabalham com roupa específica, com máscara, com luva, bota, fardamento, tudo isso, com fato, tudo isso, tudo bem esquematizado. Olha, a fundação do cemitério foi em 1856. O cemitério do Alecrim hoje tem 161 anos. Né? E a construção iniciou-se em 1855.
Depois, por que aconteceu, começaram a construção desse cemitério? Porque houve um surto de cólera na época, no bairro aqui, e muita gente começou a se apontar aqui. Aí foi o decreto, aí é outra coisa. Por que o cemitério do Alecrim? Cemitério do Alecrim por quê? Porque tem uma planta alecrim, que tinha muito por aqui, e tinha uma senhora, eu não sei o nome dessa senhora, também não pesquisei, mas não encontrei. Essa senhora o que é que fazia? Ela enfeitava os caixões com a rosa do Alecrim. É por isso que foi botado o cemitério do Alecrim e o bairro do Alecrim. Entendeu? Outra coisa, nós temos aqui várias pessoas ilustres que temos se apontado aqui, como Pedro Velho, o primeiro governador do estado. Temos o padre João Maria, ali na frente. Temos João Câmara, o preto aqui, que é João Câmara. Temos Henrique Castelciano, aquele colega Henrique Castelciano, que é da quadra aqui. Temos Luiz Soares, que foi o fundador do escotismo aqui, do Alecrim, do Padre Guilherme. Djalma Maranhão, que foi prefeito de Natal. E tem muitas celebridades que foram sepultadas aqui. Entendeu? Outra coisa, nós temos aqui 18 quadras. Temos uma média de quase 4.000 e poucos aforamentos registrados. Né? E no total, aqui tem uma faixa de 5.000 a 6.000 túmulo, cova, carneira, aqui dentro desse cemitério.